Sejam bem-vindas a mais uma aula secreta. Tá frio aqui em Curitiba, bora conversar. Hoje, mais um dia, né? As nossas trocas aqui tá sendo muito sobre vocês trazerem os temas e a gente ir desenrolando, ir conversando. Oi, Rô, oi para todo mundo. Oi, quem tá assistindo gravado também. Então, a gente tá num momento de. Vocês estão sentindo? Sabe? Vocês estão se sentindo diferente? Porque aqui é um movimento sistêmico, e se é sistêmico, é do campo. E a gente traz aqui, então, o que está acontecendo num campo. Eu atendo um monte de gente todo dia, eu acompanho um monte de gente, e as pessoas estão dizendo que estão se sentindo diferente. Vocês estão sentindo isso? Escrevam aí no chat ou abra o áudio aqui, levanta a mão para a gente ir conversando. Sabe, sensação de que você tá diferente, tem alguma coisa diferente no ar. Você tá percebendo algo diferente, sabe? Com uma sensação de que tá vindo algo que você não sabe explicar o que é. Vocês estão sentindo essas coisas? Ou só todo o resto das pessoas que estão aqui? Me contem. O que que vocês vêm percebendo? O que que vem acontecendo? Né? Porque essa aula aqui é para vocês. Essa proximidade que a gente tem aqui. Estou diferente. Ainda choro, mas tá diferente. Rô, traz. O que que tá diferente? O que que tá rolando? Você terminou o relacionamento, não é? Pode ir escrevendo aí, ou se você se tiver vontade de abrir o áudio, tá? Abrir a câmera também, como você sentir. Nós estamos aqui para vocês, tá? Isso, terminou o relacionamento. E ainda tem choro. E olha, é muita coragem, né? A gente poder chorar. Tinha uma época que provavelmente, pô, lá na sua vida deve ter acontecido também, que nem se permitia chorar, que a gente tem que bater no peito e vambora. E não tô chorando mesmo, não tô legal, eu não tô legal. Hoje mais cedo eu atendi uma pessoa aqui, e hoje de manhã. Pode ir escrevendo aí no chat, tá? E eu vou contando essa história. E eu atendi hoje de manhã. E eu trouxe algo assim, tá tudo bem. Sandalinha de Jesus para entender que não tá bom. Eu tava falando sobre negócios, mas eu acho que isso se aplica a relacionamento, se aplica em qualquer área da nossa vida. Às vezes a gente só precisa sentir, não tá bom. Não gostei. Não tô feliz. Não tô dando conta. É, por hora é o que eu consigo. Sabe? Porque é muito pesado a gente ter que algo. Eu tenho que dar conta, eu não tenho que nada. E o que eu estou sentindo nesse momento é isso. E aí, trazendo a pessoa que eu estava atendendo hoje de manhã, ela estava falando sobre negócios e sobre relacionamento também. Eu falei sobre negócio e ela disse assim: Nossa, no meu relacionamento, ela tá namorando uma pessoa e eles tiveram uma conversa e ela queria que o cara fosse mais. Vocês conhecem isso, né? Queria que o cara seja mais. Ai, nome de Jesus, ouvi a risada da G. Isso. Ah, eu queria que o cara fosse mais, e agora você acabou de dizer que. E aí o namorado dela disse assim: Mas eu não dou conta de ser essa pessoa que você queria que eu fosse. O que eu sou é isso aqui, por enquanto. Pode ser que um dia, né? Mas por hora é isso aqui que eu tenho. Tô me esforçando, gostaria também de ser isso tudo, mas eu ainda não sou. Achei isso aqui, olha, gente, nome de Jesus, top. Topíssimo, tá? Hum. Só que até então ela tava achando uma droga. Por quê? Porque o cara não era a expectativa dela. Não era quem ela queria que fosse. E aí, por quê? Sabe essa história de eu tenho que ser? Eu tenho que alguma coisa? Que a internet tá falando, né, gente? Que agora a gente não pode ter os homens menino, que a gente tem que achar os bons, que tem que se vestir assim, que mulher feminina se comporta assim, tá tipo uma receita, né? Você tem que seguir aquilo ali. Quem falou? Olha só, ela quase estava pronta, pensando em terminar um relacionamento top, o qual o cara fala: Olha, eu não sou esse cara ainda, desejo ser, tô remando, mas assim, não espere isso aqui também de mim. Isso é muito saudável. Meu Deus do céu. Ela tava quase mandando o cara pastar.
porque ela já queria que tem que ser, porque o fulano ou a internet disse que tem que ser assim ou assado. Aí ela falou assim: olha isso aqui. Ela falou assim: só que, Rafa, hoje, porque eu tô precisando, porque eu vejo como relacionamento e também pelo que eu tô oferecendo pra ele, tá muito top. Tá incrível. Rafa tava pensando em terminar com o cara. Você tá entendendo aonde a gente chega? Do tem que. Porra, você tá massa, tá feliz, tá conseguindo conversar. Vai ter BO, ninguém é perfeito, pelo amor de Deus. Vai faltar alguma coisa, mas daí você tem que ver onde que seu olho tá, para pro que falta ou pro que temos. Porque daí o relacionamento, vida real, né, bicho? Depois de passar um tempinho ali, que é aquela apaixonitezinha ali, xalala, a hora que você começa a ter mais intimidade, você começa a ver defeitos. E não é nem a paixão no começo, você pode ficar um tempão apaixonada também. É aquele momento que você tem mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais vulnerabilidade, mais defeito. E mais conflito também. E baseado no tem o quê, ela quase se desfez de algo que tá massa. Ela, cara, tá massa hoje. Pode ser que daqui 2 anos, ela, olha a hipótese, olha onde a gente vai, tá? Daqui 2 anos eu vou estar muito mais bem posicionada financeiramente, socialmente, sei lá o que que ela estava pensando ali. E essa pessoa não vai combinar comigo. Quem falou? Será? Se não tiver, no caso, ela também já não quer, já teve filhos e tal, então vai viver, cara. Tem coisa que você só vai descobrir vivendo. Nós deixamos de ir viver. Nós ficamos com medo que agora tá tudo uma formulazinha, sabe? Eu fico louca quando alguém comenta lá, né? Porque veio um Reels, um post meu e veio falar que é uma receita machista, red pill. Ai, olha, cada coisa que eu tenho que ler lá, pelo amor de Deus. Mas pra dizer o quê? Não existe forma. A Mirva é uma, eu sou outra, a G é outra, a Alha é outra, a Rô é outra, cada um é uma. E, na verdade, aqui eu sinto que cada vez mais a busca, e também trazendo para essa cliente de manhã, que eu acho que é já um campo de hoje, existe o jeito, o molde dela, que é a autenticidade dela, que é o feminino dela, que não é igual ao meu, que não é igual ao de ninguém. Porque você tem que usar as roupas da camponesa, mas e se você parecer um botijão de gás com as roupas da camponesa, entendeu? Que saco isso! Que diacho ter isso! Então, aqui é uma forma da gente desconstruir aquilo que estão construindo como verdade, estão construindo como real. E aí a gente está ficando muito distante de uma vida real, satisfatória, com a sensação de que está sempre faltando algo. Aí a gente vai se desfazendo de um monte de coisa que poderia ser muito massa, porque por causa de uma visão de alguém sobre algo que nem é real para você. Então é muito uma limpeza de crenças, e crenças são coisas que estão enfiando na sua cabeça. O que é que você quer? E aí, trazendo a cliente, a gente estava falando de negócios. Eu falei, o que você tem hoje? Ela disse, eu tenho isso, esse produto e esse produto, 2 produtos. Falei, tá. Você pretende vender alguma outra coisa? Daí ela falou, ah, por hora eu não sei. Falei, então a gente vai olhar para esses dois. Dentro desses dois, a gente vai andando e vai fazendo. Se no meio do caminho você mudar de ideia, fechou. Muda de ideia, avisa o cliente e vambora. Não foi isso que eu trouxe para vocês? Montei academia ano passado, não é? Montou academia, trouxe todos vocês. No final do ano eu termino meu relacionamento. Não consegui dar aula para vocês, trouxe, falei, cara, não consigo. Ó, tô zoada. Me dá um tempo. Depois de um tempo eu volto. Digo pra vocês, não tem mais ninguém novo. 2 pessoas entraram porque eu fiz um esquema muito legal pra essa pessoa e foi muito especial. Ótimo, mas eu não vendi mais a academia. Ela fechou. Naquele momento, o ano passado, eu estava achando que estava abalando, que era tudo que eu queria. Depois eu entendi que, puta, não é isso. Eu termino de entregar, a gente faz tudo que tem que fazer, mas você tá entendendo que aqui a gente tem permissão pra gente fazer o que a gente quiser?
E se eu me permito no relacionamento, na minha vida pessoal e no meu profissional, e vocês são pessoas que estão estudando comigo, isso aqui é uma permissão que vai para vocês. Tá tudo certo. Ninguém vai te falar o que é para você fazer. Se alguém estiver te falando, é aí que tá a cagada. É aí que tá o erro. Ai, mas é que em 3 meses você tem que ter superado o fim do seu relacionamento. Quem falou? Mas e se eu quiser demorar 10 anos? É o problema é teu, sabe? Ai, mas sempre tem os pitaqueiros, né? Vocês viram a convocação do Neymar hoje, da seleção? Os caras sabendo. O cara fala, Ai, gente, o treinador lá. Eita, mas vocês deram pitaco, hein, minha gente? O seu Lancelotti? Lancelotti, esse mesmo. E ele falando, que todo mundo deu pitaco, não podia pegar um voo, que tava alguém falando pra eu não sei o que lá. Tipo, a gente também tem essas pessoas na nossa vida. Vocês não têm? Ai, Rafa, você não vai casar, não? Ih, minha filha, eu escuto isso aí quase todo dia. Ai, Rafa, você não vai. Ai, Jesus, você não vai. Ai, que não sei o quê. Meu Deus, você não. Ui! Rafa, Hum. interferindo. Ai, você não vai casar. Isso tem a ver com a história também das nossas ancestrais, que você não pode ficar solteirona? Tem a ver com a história das nossas ancestrais, tem a ver com o que. Então, são 3 lugares, tá? Sempre, sempre, sempre. São 3 potes. Qual? O pote da história da sua vida, coisas que você viveu, né? O casamento que você teve, as relações que você teve, e agora está morrendo de medo de não. E aquelas crenças que você tem sobre si mesmo. Ai, se eu não casar, eu não vou ser boa o suficiente. 2, histórias da nossa família. O que que a nossa família pensa sobre não estar casada? Sabem isso? Histórias da nossa família, que vem contado de geração em geração, que sempre tem a tia solteirona. Toda a família tem a tia solteirona, filho. Se você não tem a tia solteirona, é você a tia solteirona, sabe? Toda família tem. E 3, o pote da coletividade. O que o mundo acha sobre aquilo. Se a gente vive num mundo machista, mulher precisa de um homem para ter força. No passado era assim. Então a gente tá num rompimento disso tudo. Gente, eu quero casar. Casar, casar bem. Casar com um cara top. Não casar por casar. Casar porque eu tenho que casar. Atendi uma pessoa sexta-feira. Bizarro, gente. Novinha. Novinha da minha idade, tá? Novinha. Eu tenho 35, ela tem uns 39. E ela tinha uma crença que veio lá da família dela, que ela ouvia da infância, que veio de antes e que tem a história do coletividade também, que se não casar até os 25 já era. Eu só pensava assim, gente, se ferrou com. Lá atrás ela tô muito lascada, né? Se essa crença for sincera. Com 25 ela falou assim, Rafa, faltava 10 dias para eu completar 25 anos, eu entrei na igreja. E eu só pensava naquele dia, ufa. Você tá entendendo que o dia que a pessoa vai casar, ela só ficou aliviada porque ela casou por causa de uma crença que enfiaram na cabeça dela, ao invés dela ficar feliz que ela tava casando com aquele homem? Olha o quanto a gente se move por causa de crença. Crença é aquilo que a gente acredita. E aquilo que a gente acredita é alguém que enfiou alguma coisa na nossa cabeça. Não partiu de nós, do eu, de mim. Partiu de fora para dentro. É por isso que muitas vezes a gente não tá entendendo que vida que a gente tá vivendo. Que a gente foi ensinada, criada, enfiaram aquilo dentro da gente, e a gente não se enxerga dentro daquele lugar. Exemplo, Rafaela, advogada, mestre em direito. Gente, eu sou muito grata ao direito, a tudo que eu estudei. Se eu pudesse voltar no. Eu teria estudado outra coisa, mas já que não dá para voltar no tempo, eu sou muito grata. Eu aprendi a falar, concatenar as ideias. É uma coisa maravilhosa o meu cérebro. Beleza. Eu sou muito grata ao direito. Mas, gente, eu naquela vida lá era treva. Mas a treva, só que dentro do mundo, daquele lugar, era topíssimo. Esses dias nasceu minha sobrinha.
E eu tava assim, na beca, eu tava no sal, tava gatíssima, entendeu? Quando meu, eu, gente, eu trabalho em casa. Vocês viram, né? A pantufa. É isso. E aí, normalmente quando eu tô gravando é metade pra cima, então fechou, né? Então eu saí e eu encontrei o meu pai pra gente ir no hospital. E eu estava de salto, numa calça nova, que tava ali, gente, fazia um tempo que eu não tinha usado, não tinha oportunidade. Uma camisa, uma blusa social, assim, gatinha. Quando meu pai me viu, ele falou: Nossa, doutora! Tá entendendo onde é que foi? Não é a mentora de relacionamento, não, filha, é doutora. Aí a gente tava chegando no hospital, meu pai tava levando umas coisas que a minha cunhada pediu de comida, né? Meu pai falou assim: será que a gente vai poder entrar? Aí ele falou isso. No segundo seguinte, ele disse assim: ai, mas a minha doutora tá aqui, né? Qualquer coisa ela já dá um jeito ali na frente. Deu, ai, meu Deus, cara, sério. Entrei no quarto, minha cunhada dando mamar pra Larinha. Ela é advogada também. Ela olhou pra mim e falou assim: nossa, você veio de advogada hoje? Sério, gente. Sério. Então, vocês estão entendendo? Eu nem sei como é que a conversa chegou aqui, mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, né? É a crença, aquilo que a gente foi criado, aquelas coisas todas. E aí a gente fica dentro desse lugar, até que a gente resolve sair da caixa. Você vai sair da caixa, mas as pessoas que estão em volta de você não é certeza que elas vão. E aí toda vez elas vão falar assim: você vai demorar tudo isso? Você vai fazer isso aí com a tua vida? Você tem certeza? Sendo que, cara, você pode fazer, você pode mudar de ideia, você pode, cara, fazer o que você quiser. A verdade verdadeira é que não tem ninguém muito aí pra sua vida. Vamos falar da Virgínia? Ai, a fofoca rola solta. Cara, a fofoca dela já aconteceu, já veio outras 60 fofocas, já tem outra fofoca no lugar, ninguém tá mais pensando nela, daqui a pouco vem de novo. E assim é a vida. A gente não pode achar que a gente tá tão no centro do universo assim, ninguém tá nem aí pra nós, não. Ninguém. Isso não é falta de amor. Isso é permissão pra gente fazer o que a gente quiser, mudar de ideia a hora que a gente quiser. Pra gente botar sandalinha de Jesus e viver a nossa vida. Porque, gente, o povo tá ficando doido com a internet. O povo, vamos dizer assim, nós, né? Eu vou contar um negócio pra vocês. E vai ficar gravado, mas tá tudo bem. O Instagram virou um lugar insuportável. As pessoas não querem mais ficar no Instagram. Por quê? Vocês viram que criaram o Instants, aquelas fotinhas que aparecem no direct ali, que o povo tá postando? Vocês viram isso aí? Você vai lá no direct. Tá lá. Tem umas fotinhas do lado direito, você puxa e fica vendo foto do povo. Por que que criaram aquilo? Porque os stories, normal, virou uma galeria de vida perfeita, de fotos maravilhosas e perfeitas, de gente perfeita. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a bugar. Porque a vida da pessoa é perfeita, menos a minha. Então eu quero um relacionamento perfeito igual ao da internet. Como se fosse verdade, né? E aí ela começa a chutar todas as pessoas, porque o fulano falou que não pode, aqui começa a chutar todas aquelas pessoas pra fora. Eu não quero mais aquela pessoa, porque lá na internet, então começou-se a criar uma crença. Tá entendendo? Um padrão de como deve ser, como você deve se comportar, como você deve falar, manual para você, sei que lá. E aí o Instants vem pra dizer assim, cara, você vai lá. A primeira foto que eu tirei, eu saí horrorosa, né? Eu tirei porque você tira o negócio posta, não dá tempo de ver. É tipo as Kodak da vida. Tirou, minha filha, saiu feia, de olho fechado, é isso aí que vai sair, entendeu? Então, aquilo é para voltar para a vida real. O próprio Instagram tá te convidando a voltar a ser real. O próprio Instagram tá te chamando para você voltar a ser autêntica e concordar com quem você é. Concordar com o seu jeito de ser. Cara, você pode estar super errada, mas hoje é assim que você pensa. E amanhã você pode mudar de ideia.
É uma paz de espírito viver assim. Porque se você pegar a fulana que você era há 10 anos atrás, tinha uns dragão lá, fala aí. Não tinha uns 10 anos atrás? Rafaela de 10 anos atrás. Não, gente, em nome de Jesus, gente. Mas aquela menina lá, de 25, a Jerusa de 10 anos atrás, a Mirva de 10 anos atrás, a Rô, a Ari de 10 anos atrás. Cara, ela acreditava piamente em umas coisas que só Jesus, né? Mirva, 10 anos atrás, estava casada? Sim, Sim. Ai, passando ali já pelos tumultos, né, para chegar a um divórcio, mas acreditava que ia ser pro resto da vida, por mais tumulto que tivesse. exato. Aí vem a vida, pega um trator John Deere, prrr, atropela no meio e fala assim, fia, essas crenças suas aí, elas vão ter que mudar. Vai ser obrigada a mudar. No final das contas, será que não é mais fácil a gente já viver assim, pra gente sofrer menos com os tratores que vão passar? Porque os tratores vão passar. Ai, na minha vida não vai passar da torfia, todo mundo vai morrer. A hora que morrer alguém da sua família, vai atropelar um trator você. Você vai ser atropelado. Você ama essa pessoa, você vai ser atropelada. Então nós não temos saída. É meio que fazer as pazes com quem somos, chinelinho de Jesus pra gente viver, sabendo que a gente vai mudar de ideia, sabendo que nós vamos ficar diferentes. Por que que as relações acabam muitas vezes? Tem o eu, tem o ele e tem o nós. Eu tenho a minha própria evolução, ele tem a própria evolução dele, e o nós tem que evoluir junto, comigo e com ele. Agora, eu evoluo, ele não. Já vai dar uma bugada aqui no nós, né? Porque no começo a gente funcionava daquele jeito, mas eu tô diferente. Agora o nós vai ter que ficar diferente, mas o eu, o ele não quer mudar. Então, a gente tá nessa transformação. Vamos trocar, não é eu e ele. Vamos pegar você e o seu trabalho. Que antes você era apaixonada. Aí agora não tá mais. Aí o que que faz? Corta os pulsos, né? Quase morre. Meu Deus! Cara, você só tá mudando. Tá tudo certo. E se você quiser mudar um dia? Um monte de gente, Rafa. Como é que você fez pra mudar? Você foi do direito, foi pra lá, foi pra lá. Um dia eu aceitei que eu não estava feliz. Como a Rô disse ali. Eu ainda tô chorando. Você entende que a mudança vem no dia que eu concordo? O dia que eu concordo. Tipo assim, exemplo, tô fazendo várias analogias. Você vai lá e conheceu um cara. Aí você ficou com o cara, você curtiu o cara, sei lá, e de repente o cara, buf, desapareceu. Aí você começa a pensar o porquê que ele desapareceu, o que que você fez porque ele desapareceu, o que que será que aconteceu? Aí você dá uma pesquisada na vida dele, aí você conversa com 155 amigas, você tem que tomar 18 garrafas de vinho para tentar falar sobre aquilo, e você não chega a uma decisão, talvez alguma, até que um dia você entende. Ele parou de falar comigo, porque ele não me quis o suficiente. E isso não tem nada a ver comigo, mas doeu. É ruim. Aquela que falar que é bom, ela tá mentindo, é o ego dela. É ruim. Bateu na ferida de rejeição? Bateu. Se sentiu uma diminuída e sem valor? Se sentiu. Beleza, não estamos nem falando das dores aqui, mas estamos assim. É, que bosta, né? Que ruim. Mas é o cara não quis. É nesse momento que essa sensação do ruim vai passando. É nesse momento que eu concordo que tá tudo certo. Dá até pra dar uma choradinha. Se você conseguir, olha, minha filha, tá maravilhosa. E a Rô tá lá, atravessando aquele momento. E falando, cara, tá foda. Eu nunca fui. Eu lembro, Mirva, acho que foi você.
eu vejo se me corrija se não foi. No final do ano, eu tava com as caras de triste. A minha irmã me mandou uma mensagem falando: Cara, se eu não tô te reconhecendo, você tá diferente, você tá como parecendo triste, você tá e não sei o que lá. E aquela, eu me lembro exatamente onde eu tava quando eu ouvi a mensagem dela. Porque foi tão importante pra mim, porque naquele dia eu pensei assim: ai, graças a Deus ela tá percebendo. Porque se ela tá percebendo, é porque eu não tô querendo mais esconder. E se eu não tô querendo mais esconder, é porque essa é a verdade. Essa é a minha verdade. Não tô legal. Tava toda cagada, mas cagada. Claro, o trator veio e arrebentou minha vida de todos os lados. A relação acabou, a cidade acabou, o apartamento acabou, as ideias acabaram, acabou tudo. Acabou. Mesmo que Rafaelinha aqui que terminou o relacionamento. Mesmo que foi Rafaelinha que passou anos achando que ela devia fazer aquilo e demorou pra fazer. Mas quando ela fez, velho, doeu pra cacete. Ai, Rafa, não era pra ter doído tanto. Quem falou? Quem tá sentindo sou eu. Assim como quando às vezes a gente pensa que alguém vai ficar super, super triste com alguma coisa, a pessoa tá de boa. Sim, porque é ela. Fala, Gê. Eu me identifiquei completamente com o que você falou aí, porque quando as pessoas veem que a gente, né, é forte, essa questão da imagem de realmente, né, de mulher trator, de dar conta, a família, mais ainda. Eu lembro quando eu terminei meu relacionamento, que eu terminei porque realmente estava muito ruim. Eu cheguei na minha casa e todo mundo estava acostumado com meus ex-relacionamentos que eu terminava e fazia igual você também, né? Que ia pra balada e ia pra poder não precisar encarar aquilo ali. E aí, nesse último relacionamento, eu falei, não, eu vou viver todas as fases. Aí eu comprei seu curso, fiz tudo direitinho. Aí quando eu fui pra minha casa para poder contar, né? A minha família que eu tinha terminado, eu falei assim, eu estou sofrendo, entendeu? E abrir meu coração, assim, de. Eu sei que nos outros relacionamentos eu não fiz isso, mas agora eu estou, entendeu? Eu vou chorar, eu preciso desse momento. E é libertador, gente, quando você aceita e você abraça o que você está vivendo naquele momento. Não tem coisa melhor na vida, não. Cara, é muito isso. E aí eu vou dizer É. algo bem importante, tá? Todos vocês conhecem constelação. E a Uhum. constelação nada mais é do que nós pega os bonecos, né? Coloca lá na frente da mãe e do pai, do avô, do ex, sei lá quem, do chefe. E é a hora que você olha pra pessoa e fala: Eu concordo. Sim, doeu muito. Sim, mãe, eu esperei mais de você. Sim, pai, eu desejava que você tivesse mais presente. Sim, ex-namorado, eu esperei mais de você. Sim. Aí você olha num campo de constelação para uma pessoa que fez muito mal para você, de repente algum abusador, né, ou do sistema mesmo, e você olha e fala: Eu vejo, foi assim, eu vejo a sua dor. E quando eu vejo, e vocês estão entendendo que essas conversas elas são sistêmicas, porque isso vai soltando em níveis emocionais em vocês, que é uma permissão para dizer, é, puta, é verdade. Mirva tá sempre nas constelações e quem tá aqui, quem tem contato com isso, né? Às vezes a pessoa tá lá, ela tá negando. Ela tá negando, ela fica lá, constelação inteira negando, negando. Até que uma hora a emoção vem, buf. E aí ela concorda. Porque é aquilo. Eu costumo muito dizer também. E é ótimo também. Às vezes a gente queria uma história bonita para contar. Vocês não queriam uma história bonita para contar? Mas às vezes a gente não tem. Às vezes a história era um terror. Sua infância foi tenebrosa. Tinha uma cliente fatídica aqui. Cara, ela apanhou muito na infância. Ela foi abusada pelo padrasto, a mãe não defendia e a mãe tinha ciúme dela com o padrasto. Um caos. Tem uma história bonita para contar? Tem.
Foi uma infância difícil, sabe? Tem pessoas que tiveram uma infância maravilhosa. Eu fui essa pessoa. Eu tenho memórias da minha infância, de uma infância incrível, eu viveria tudo de novo. Meu Deus do céu. Mesmo vindo do cu do Judas, ó, cidade boa, 5.000 habitantes. Eu amava aquele lugar. Ou seja, às vezes você não tem uma história boa para contar. Às vezes a sua relação, que você tá aí passando pano, foi uma droga. Só que eu preciso fazer as pazes com isso e concordar que foi porque tinha um motivo para isso. E eu faço daquele motivo algo bom na minha vida. Porque se eu também só ficar reclamando, olhando para minha história, falando que foi uma droga, você vai só repetir. É tipo, eu deixo de querer e desejar e depender que fosse uma história linda. O que que é querer uma história linda? Eu queria que a minha mãe fosse mais presente. Eu quis a vida inteira. A minha ferida da infância era do abandono. Eu me sentia muito abandonada porque minha mãe ia jogar vôlei e não ficar comigo. Olha as ideias da criança, né? Só que o que eu vou fazer? Passar a vida inteira esperando. Minha mãe já até morreu, né? Passar a vida inteira esperando que a minha mãe seja aquela presença que eu queria. Ou falar, cara, foi assim. Ela foi jogar vôlei. E eu fiquei em casa. E é assim. Ah, mas é que eu queria. Mas o que você queria, filha, já foi. Vamos entender o que foi, como foi? Aí a gente chora as pitangas aqui e a gente faz alguma coisa nova com isso. A Rô saiu de um relacionamento. Tá diferente, tá, chora, tem esperança que algo tá por vir. Queria alguém, mas de repente nem vai ser. Meu corpo está doído, tive que parar a reposição hormonal e eu tô na luta de respeitar ele, mas precisando trabalhar. É libertador demais não ter que nada. É libertador demais. Então, voltando aqui pra Rô, meu corpo tá doído, teve que parar a reposição hormonal. Você vê que a gente tem 7 corpos, né? Dói real quando você permite sentir a dor emocional, dói no corpo. Que às vezes a gente nem tá permitindo, mas o nosso corpo tá lá. Parece que a gente acorda atropelado, literalmente pelo trator John Deere, né? Oh, é exatamente isso que aconteceu com você. E sabe o que é bom? A gente tem uma turminha assim, que a gente faz as pazes pra gente poder falar disso e que, cara, nós somos tudo igual. Cada uma com a sua história, olhando do mesmo jeito, cada um pro seu prisma. Porque aquela história que não foi do jeito que você queria, ainda assim, ela quer te levar pro mais. Se a gente pensar que Deus botou a gente na família certinha, pra gente ter aqueles traumas certinho, pra gente desenvolver aquelas habilidades certinhas, porque Deus já tinha um plano, que era pra gente fazer umas coisas usando tudo aquilo. Tudo muda quando a gente pensa assim. Ontem eu fui visitar minha sobrinha, que tem 10 dias de vida, Lara. Olhei pra ela, Lara, você nasceu no Brasil, você mora em Curitiba, você é filho dessas duas pessoas. Aqui está o seu caderninho de traumas. Você vai ter umas coisas para fazer. E eu conversando com a recém-nascida. Mó paz. Conversei com a minha cunhada, que não tá tão terapeutizada assim, e disse: os seus filhos precisam de trauma, porque são os traumas que vão moldá-los conforme Deus quer. Você pode tentar evitar com todas as suas forças. O primeiro filho, que é o Ravi, tem 1 ano e pouquinho. E aí o meu irmão dorme com o Ravi e ela vai ter que dormir com a recém-nascida no outro quarto. O quarto dos adultos vai ficar vazio. Eu falei, mas o Ravi já pode dormir sozinho. Tenta. Ai, eu não consigo. Eu falei, crença tua, você nem viu se o moleque vai conseguir ou não. Ele nem acorda de noite. Ele nem vai. E você vai ter seu marido do seu lado para te ajudar. Você entende? E eu falei, e se acordar? Chorou. Traumas, filha. Bota, nota no caderninho. Tá tudo certo. Oxe. O dia que a gente solta. Pensa você trabalhando na internet, certo? Como eu. Eu tô lá soltando 300 vídeos por dia. Vai bater errado em alguém o vídeo, não vai? Alguém vai, não vai gostar, alguém vai falar mal. Tá tudo certo. Fazer o quê? Assim como você tá lá no seu trabalho, ah, minha
você tem um monte de gente que não gosta de você lá. E vice-versa. Tá tudo certo. É isso aí. Aí, quando você concorda, que talvez, assim como eu concordei um dia lá atrás, gente, eu odiava aquele lugar. Eu parecia um ET naquele lugar que eu trabalhava. Até que um dia eu entendi, porque eu acordava todo dia. Todo dia. Todo dia eu acordava pensando numa desculpa para não ir. O que que eu posso inventar hoje para não ir? Horrível, mas essa é a verdade. Então eu não queria ir, eu me julgava. Eu me achava a maior vagabunda de todas, a pessoa mais atrasada de todas, porque eu só chegava atrasada, a pessoa mais estressada de todas. Eu não gostava de almoçar com as pessoas do trabalho, porque eu queria desaparecer. Eu ia comer em casa, eu comia no restaurante sozinha. Eu não queria ficar perto das pessoas, porque eu precisava de um ar para minha cabeça. Eu não ia suportar o dia inteiro se eu ficasse perto daquelas pessoas. Aí depois eu comecei a achar que as pessoas eram ruins. Depois eu só entendi que ali não era o meu lugar. Aquelas pessoas amavam trabalhar. Gente, 6 horas da tarde podia ir embora, a galera ficava até as 8, 9. Eu nunca entendi isso. Só que no meu trabalho eu sempre passo do horário. Porque agora eu gosto. Então, é tipo, a gente vai arrumando desculpa, 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 até que uma hora a gente. Ai, gente, é isso. Porque pensa, eu fiz 6 anos de faculdade, porque eu perdi um ano. Quando eu mudei de Maringá para Curitiba, eu perdi um ano. Não reprovei, eu perdi um ano. Mais 2 anos de pós, mais 2 anos de mestrado. Eu estudei 10 anos. Tudo particular, minhas senhoras, tá? Com o POPs pagando, tá bom? Como é que eu vou chegar para minha família, pro meu pai agora e falar assim, então, não tô gostando. 10 anos depois. Meu mestrado custou R$ 80.000 em 2016. Então, eu preferia contar 1.000 histórias e eu estava acreditando que eu era uma vaca indisciplinada, uma vagabunda que não fazia as coisas direito, que não merecia, que não era boa o suficiente. Porque, cara, quando você tá no lugar errado, vamos traduzir. Bota você lá naquele relacionamento com aquela maravilha que você se relacionou lá. Você não se xingou? Você não se botou pra baixo? Você não duvidou de você? Você não se diminuiu? Você não abriu mão do que você queria por causa dos outros? Você fez a mesma coisa que eu. Nós somos tudo igual. Até que um dia você entendeu, mas tem alguma coisa errada aqui. Não é possível que seja só eu. E aí você começou a enxergar a verdade do outro. Por que que você não queria enxergar a verdade do outro num relacionamento? Por que que eu não enxergava a verdade e estava me xingando lá? Porque eu tive que abrir mão de 10 anos depois disso tudo. E aguentar o rojão do que eu ia sentir ali depois de falar que eu não queria mais. No relacionamento, para você concordar que a coisa tá do jeito que tá, você precisa aceitar que talvez a verdade seja que você tem que ir embora. E aí, você dá conta do rojão? Porque qual que é a conta? A Rô tá aqui de prova. Eu também. G também. Todas aqui. Porque dói. Então a gente conta a mentira, nosso ego conta a mentira que for, minha filha, pra gente não sentir aquela dor de novo. E aí a gente se duvida da gente. Acabei de gravar um story sobre o Vini Júnior. Virgínia, aconteceu alguma coisa que ninguém sabe o que que terminou com o Vini Júnior. Vocês sabem disso, né? Aí, o Vini Júnior me posta hoje um textinho lá com a foto dela. Depois vocês vão lá no story dele ver. O meu tá lá o que eu tô falando. E no final ele fala: fica bem. Caso, meu querido, o senhor está dizendo que ela tá mal? Porque se você está desejando uma coisa boa, eu desejo tudo de bom para você. Eu espero que você tenha uma vida incrível. Agora, o fica bem quer dizer que eu tô achando que você tá mal. Você entende que isso é do ego?
O ego dele que diz fica bem. Fica bem por quê? Porque meu filho, eu preciso achar que ela tá mal pra pensar, pra confirmar que eu fui um cara top na vida dela. O cara não deu conta de entender o bosta que ele foi. Vocês já conheceram um homem desse na vida de vocês? Não é possível que foi só eu, né? Vocês também conheceram um desse, né? Que a culpa era sempre sua, né? Que a responsabilidade era sempre sua, né? Fica bem, querida. Fica bem você, meu filho. Acorda pra vida. Se liga. E eu só tô falando dele, mas é que é pra falar de nós, do nosso ego. O quanto a gente conta historinhas mirabolantes pra gente mesma. O ficante desapareceu. Ai, mas eu acho que é porque ele tá com outra. Ah, mas é porque eu acho que não sei o que lá. Não, cara, ele sumiu porque ele de fato só não quer você. Se ele quer, ele tá querendo pouco. Ele tá querendo, não é o suficiente. É só isso que você tem que pensar. Sem mirabolar. O que que faz a vida travar? Os miraboles que a gente faz, que são as vozes da nossa mente. Gente, não sei se vocês já leram um livro Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, é um livro que fala, é uma conversa entre o diabo, que é a mente, que é o ego, tudo o mesmo nome. Vários livros, os livros sempre, os best-sellers vão sempre dividir a gente em dois. A mente, o ego e o coração, essência, Deus, fé. No livro Mais Perto que o Diabo, ele divide a gente em dois e chama o diabo, tem gente que vai falar o diabinho e o anjinho, né? A razão e a emoção. Ele chama o diabo e a fé. Quem é a fé? Quem você é de verdade, a sua essência, a sua autenticidade. Isso aqui que nós estamos trabalhando aqui para ser, não é? Para não ser igual a todo mundo, é o meu molde, a essência, quem eu sou, a filha de Deus que sou. Então é uma conversa entre o diabo e quem eu sou. E o livro Mais Esperto que o Diabo é mais ou menos assim. E aí, querida? Você é mais esperta que a tua mente? Ou você tá levando um pau da tua mente? Eu, quando li aquele livro, gente, eu juro por Deus, aquele livro pegou minha cara assim, ó, e esfregou no asfalto. Eu fiquei com vergonha de mim. Porque eu vi naquele livro que eu falei assim, meu Deus, velho, a minha mente tá acabando. Quem manda na minha vida é o diabo. Quem manda na minha vida é essas conversinhas toda que vem aqui. Então, minha sugestão é que você leia esse livro, que provavelmente você vai levar uns tapas na cara também. Se permita levar. Se você tá aqui dentro, minha filha, você tá se permitindo real, né? Porque aqui a gente lida dessa forma. Porque enquanto a gente mira a bola, a gente não enxerga a verdade. Enquanto a gente não sente e chora, a gente não lida com a verdade. Enquanto Rafaelinha vestiu o cropped, no dia seguinte, gente, vou falar pra vocês, eu que terminei quase que. Assim, ó, eu namorei muitas pessoas. O meu processo de autoconhecimento começou quando alguém terminou comigo. Demorou. Quando alguém terminou comigo, eu fiquei assim: Oi? Quem esse fulaninho pensa que ele é? Olha o tamanho do ego da menina, você tá me entendendo? Só que tudo que veio antes fui eu que terminei. Pois eu terminava ali por quinta-feira. Vocês estão entendendo por que que eu terminava na quinta, né? Eu já tava com tudo engatilhado. Porque se eu termino numa quinta, já emendo vários rolês na segunda-feira, quando no domingo à noite, quando for me bater uma bad, se bater, já aconteceu tanta coisa, minha filha, tanta coisa que até lá já até esqueci. Ixi, já tô com as minhas amigas falando de outras coisas, para não dar nem tempo de chorar. Porque eu não queria ver que eu tava fazendo escolhas péssimas. Eu não queria ver que eu tava extremamente frustrada. Eu tava pagando de gatinha. E eu arquitetava tudo. Pois o cara que largou de mim largou num domingo, velho. Puta, foi foda. Acabei de pensar nisso, não tinha nem reparado. Foi domingo. Nossa, que bad. Nossa, foi muito bad. Tomara que isso não aconteça comigo, viu, Ávila? Não é possível.
Isso Tomara que foi seja outro que na segunda processo. tenha aula secreta aqui, que pelo menos vai dar uma respirada, né? Não, Nossa, que foi eu muito. comecei meu autoconhecimento antes disso acontecer. Então, eu acho que não vai dar certo. Então, em nome de. Ó, tá tudo certo. E sabe o que foi bem louco? Porque é assim, terminou comigo no domingo, aquela choradeira. Segunda-feira eu tava onde? Lá naquele escritório que eu parecia um ET, trabalhando. Voltando para aquela vida desgraçada que eu tava, o cara acabou. Não, e o cara que eu mais amei assim na vida, uma dependência emocional daquelas. Eu achava que eu ia casar com aquele cara. Botei ele num pedestal maravilhoso, né? Achava ele muito melhor que. Ah, tudo essa maravilha. Terminou comigo no domingo, segunda-feira eu voltei para aquela vida cretina que eu vivia. Acho que não foi na segunda, talvez na terça ou na quarta, uma outra advogada, que eu era apaixonada na velocidade 1000, né? Ela postou, ela entrou na minha sala, não, como se fosse agora, ela entrou na minha sala assim. E aí, doutora, como que tá o namoro lá com aquele gatão? Porque ele era realmente um gato. Minha filha, na mesma hora, parece que abriu as torneiras, assim, ó. Eu nem piscava, era uma gota atrás da outra. O advogado que tava ali, coitado, olhou assim, ela olhou pra mim assim, ai, desculpa, e eu tentando segurar, fui pro banheiro, aí veio aquele choro. Sabe esse choro? Ai, gente, que treva, sério. Mas foi assim. E ali, minha filha, uma choradeira, eu chorei dias a fio. Só que chegou o sábado. Eu tenho foto desse dia, eu sei exatamente, exatamente. Fui pro rolê. O que que eu queria fazer? Chorar, mas não, fui pro rolê. Gente, aquelas épocas eu gostava muito de sertanejo. Era show do Jorge Mateus. Jorge Mateus. Suicídio. Não, suicídio, eu só lembro. Aí eram umas épocas que eu ia no rolê e ainda colava cílio postiço, que tava na moda. Lembra do cílio postiço? Isso foi 2017. 2017, eu tinha 27 anos. Cílio postiço. Se eu pedir, você volta pro meu coração. Gente, eu tava chorando, a minha maquiagem tava um panda. O meu cílio postiço tava grudado aqui. Tem uma foto, a minha prima tentando me limpar, me arrumar, que eu tava parecendo uma diaba no lugar. Provando pra quem, querida, que você tá bem? Tava negando. Assim como eu neguei por 8 anos que minha mãe tinha morrido. Minha mãe fala, ah, como é que você tá? Da mãe, não, minha mãe tá no céu, minha mãe tá ótima. E eu tô aqui, não sei o que lá. Tudo dura por dentro. As roupas dela, no guarda-roupa dela, por 8 anos. Eu não conseguia tirar, eu não conseguia entrar naquele quarto. Mas se você ler meus textos no Facebook, você vai falar, nossa, essa menina tirou de letra a morte. Não, eu tava negando mesmo. Você sente falta da sua mãe? Imagina, ela tá aqui comigo. Chegou o dia das mães, ah, você sente falta da sua mãe? Eu, nossa, pra caralho. Queria muito que ela tivesse viva pra ver isso aqui. Essa é a verdade. Daí assim a gente começa a ficar em paz. Não foi do jeito que eu queria. Essa é a vida do adulto, né? Meu Deus do céu. Não foi do jeito que eu queria. Quantas coisas na sua vida não foi do jeito que você queria? Porque é isso, né? Deus tem um plano e o ego é o quer. Quem quer é do ego. O dia que você solta, quinta lei da natureza. Solta. É a sexta lei. Solta, solta. Você não sabe, solta, arro. Solta lá, solta. Chora lá uns 20 dias, de repente, do nada vai secar aquilo e vamos ver. Nossa, meu corpo tá doído. Meu Deus do céu, tô atravessando um pântano. Esses tempos aí que eu terminei, e eu avisei, gente, tô uma merda. Enquanto eu tava morando, fiquei uns dias, morando não, né, na casa do meu pai, porque eu saí de Floripa, fiquei aqui até alugar um apartamento em Curitiba. Então eu fiquei aqui uns dias na casa dele. Meu pai, quer que eu fique em casa? Eu falei, não, pai, vai pra casa da sua namorada que eu preciso dar uma chorada. Tem certeza, filho? Eu já chorando, por favor, pai, vai. E eu tenho um orgulho de mim por causa disso. Vocês não fazem ideia.
Muito melhor que a Noia que botou o cropped e foi pro rolê do Jorge Mateus, gente. Ô, meu pai, né? Sabe? Não tô negando mais nada. Não tenho que provar mais nada. Eu não tenho que nada. E essa é a minha história, sem tirar nem pôr. Fábio, eu acho que é porque eu acho que a gente começa a ver que a gente é mais coerente, né? O que a gente fala com o que a gente é realmente. E tá tudo certo, porque quando a gente finge, né, que é um personagem, eu sou super, né, foda, enfim. Não, assim, né? Tudo bem a gente sofrer, tudo bem a gente tá mal, tudo bem. Quando a gente abraça isso aí, realmente a gente sente uma paz. E no dia a dia é maravilhoso que você consegue passar por várias situações de forma muito mais leve, gente. Hoje em dia, Total. assim, eu me estresso no trabalho por um cansaço, né? Um cansaço, no caso, um cansaço mental. Mas em relação a passar por cima do que eu sou, ou de me estressar com o que o outro vai achar, com o que o outro. Oh, meu Deus do céu, é maravilhoso. É o céu, aí a vida fica boa. Não aconteceu nada, não mudou nada, mas eu mudei. É, E o é dia tá ruim, tá tudo bem, o dia tá ruim, mas amanhã é outro dia, entendeu? O que é que eu posso tomando. fazer aqui para poder ficar melhorzinho, né? Por exemplo, né, eu faço muito algumas estratégias de recompensa, que até você já falou uma vez, né? No dia muito ruim, eu falei assim, não, eu vou comprar aqui, tem uma loja que vende várias tortas, doces, umas coisas assim maravilhosas. Eu falei assim, eu vou comprar aqui, vai ser meu momento, entendeu? De, de abraço, né? De conforto. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, assim, sabe? No dia a dia, você conseguir identificar o que você está sentindo, abraçar o que você está sentindo e seguir, tá tudo certo. É Exatamente, tudo que por você falou aí, exemplo, maravilhoso. sábado eu vou fazer um workshop. Eu não sei se vocês já se inscreveram, senão depois eu vou mandar Eu link. já me inscrevi, claro. Maravilhosa. O workshop, então, vai ser algo que vai me demandar. Vão ser muitas pessoas, vai ter constelação de manhã, vai ter constelação de tarde, vai ter uma caralhada de coisas. Então, o que que eu vou fazer? Cara, eu já sei que eu vou ter que me dar algo bom para fazer as pazes comigo. Ou que eu gosto muito do banho premium, posso ir pra sauna aqui, que também me dá um relax, comer um negócio maravilhoso, comer sempre dá um negócio de recompensa top. Então, mas você tem que criar novas coisas. Ou posso sair, dar um rolê, ou tomar um vinho com alguém, pra espairecer e não falar de nada de trabalho. Em nome de Jesus. Preciso falar de merda, besteira. Que é pra você compensar. Então você, e isso é autoconhecimento, literalmente, você se conhece, você já antevê a cliente que ela foi, ela é médica e ela foi fazer uma prova muito foda lá da medicina. E aquela semana eu atendi ela e faltava 10 dias pra prova dela. E ela, meu, vai ser a pior semana da minha vida, não sei o que lá, 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 lá. Eu falei, como que vai ser a pior semana da sua vida se você desejou por essa prova? Fia, você vai fazer dessa semana a história da rainha. Você vai se dar as melhores comidas. Você vai ter que estudar que não uma noia, 12, 14 horas por dia. Então você vai comer maravilhosa. Você vai treinar todo dia, porque o treino para ela é super importante. Você vai tomar uns banhão top. Você vai dar pro seu namorado. Você vai, você vai fazer um negócio legal. Ela passou na prova, eu lembro dela, veio, voltou na sessão, né, nas sessões e caralho, velho, foi a semana mais que eu mais me dei coisas na minha vida. Foi, tipo, incrível viver isso. Podia ser uma droga ou pode ser incrível. É você que decide. Quando? Quando você se escolhe. Autoconhecimento é você antever que algo vai acontecer. Ó, a louca. Minha mãe morreu. Eu peguei o microfone da igreja com 20 anos para passar uma mensagem positiva. Ah, pra puta que pariu, não é? Eu derrotada, tendo que passar uma mensagem pros outros. Era os outros que tinha que passar pra mim, gente. Não tô dizendo que não foi bonito, mas vocês estão entendendo? Nos dias de hoje, sabe quando eu vou fazer isso de novo? Nunca. Eu vou me recolher.
Eu não tenho que provar nada pra ninguém agora. Está entendendo? Eu tô triste. Não sou eu que vou abraçar os outros que venham me abraçar. Lá tava a salvadora. Era lindo, inspirador, ótimo. Mas eu não estava vivendo exatamente aquilo. Aquilo era o meu fake, sustentando uma carcaça. Enquanto isso, eu tendo crise de ansiedade, crise de enxaqueca, crise de dor de estômago e tontura. Meu corpo estava pagando, assim como o da Rô, quebrado. E aí, não, aí junta isso, negação da morte, com término de relacionamento, Jorge Mateus, Círio, choro, tá entendendo? Vai criando aí o negócio. E ainda eu estava inspirando todo mundo, que a vida é maravilhosa, incrível. O corpo fudido, enchendo a cara no dia seguinte a ressaca maior do mundo e ainda pagando de gatinha segunda-feira tendo que ir lá sorrir naquele lugar que não fazia sentido. Nua e crua, era assim que eu estava me sentindo. Só que eu não tinha clareza sobre isso. Naquele tempo eu achava, a vida é assim. Você conversa com outra pessoa, não gosto muito, não, preferia ser herdeira. Então tá todo mundo igual. Então a vida é assim. A vida não é assim. Eu trabalho muito mais hoje, só que não parece. Viver um grande propósito cansa também. Deixa você doida, tem hora que você quer mandar, eu preciso de um ar. Tem também. Mas é muito mais top, faz muito mais sentido. Deixa eu ler aqui. A Rô também tá lá, que bom, Rô. Como quero um dia me sentir suficiente, desgarrar mesmo da dependência dos outros. Estou já menos, mais ainda. E tenho mania de dar prioridade para os outros. Rô, então, é isso aí. Você não vai sair de um lugar de dependência para de repente isso não vai acontecer. Ó, vou falar aqui para vocês, tá? O workshop se chama quebra, né? Que nós vamos quebrar os padrões. Nós vamos quebrar os ciclos. A gente tem que falar assim para poder vender, certo? Vocês acham que a gente vai quebrar todos os padrões? Você acha que eu vou te cobrar R$ 57 para cobrar todos os seus padrões? É um processo. Só que naquele dia, nesse sábado, você vai viver muitas coisas. E depois que você vive todas aquelas coisas, nunca mais você é a mesma. Nunca mais. Depois que um insight poderoso cai sobre você, você nunca mais é a mesma. É num dia como esse que você investe um sábado inteiro em você, que você tá dizendo pro mundo, caralho, sou eu aqui. E é o que eu sempre digo. Organiza lá com seus filhos, com seu marido, com seu cachorro, sei lá. Pega esse dia pra você. E talvez esse seja o seu maior mérito. Finalmente você se escolheu. Finalmente você falou, cara, hoje sou eu. Lutem aí fora, eu só vou depois. Isso é você deixar de ser dependente, porque você está se escolhendo. Se escolheu porque tá doendo. Normal. A gente começa assim mesmo. E é de processinho em processinho. A outra se sentindo um pouco menos dependente. Ótimo, avançamos. Daqui a pouco um pouco menos, daqui a pouco um pouco menos, um pouco menos. Quando vê, nossa, parece que eu não tô ligando pra mais nada. Nossa, mas, gente, vocês sabem o jeito que eu comunico aqui. Eu falo assim mesmo, né? Fala, xinga e vai soltando. Alguns anos atrás, um professor meu que eu tive, ele disse que eu ia me fuder muito por causa do jeito que eu falava. E eu me lembro que naquele dia ele falou, eu ouvi, eu virei de costas e falei assim, o cu dele que eu vou fazer isso aí. Que ele tinha que mudar essa minha autenticidade. Essa é a minha cara, é a minha marca. Isso é o que faz você sentir que você é minha amiga, que eu converso de igual para igual com você. E isso é o que eu acredito hoje. Se daqui uma semana eu quiser ficar toda cara de doutora aqui, falando toda certinha, cheia de não sei o que lá, eu faço. Eu acho que não vai acontecer. Mas se eu quiser, posso mudar de ideia. Eu vou mudar, porque aquilo vai ser minha nova identidade, porque vai fazer sentido. Se fizer, entende? Não importa o que vão falar para você fazer.
Se eu estiver falando para você fazer alguma coisa que você não quiser, você não faça. É a sua história, sua vida. É você que dorme, que bota a cabeça no travesseiro. Ai, eu tenho uma expressão péssima, mas é você que faz o seu cocô também. Entende? É você que mastiga, é você que engole, é você. Tem um filme chamado Magneto, que é interessante. Eu comecei a Não, assistir porque ontem. Eu comecei a assistir o ontem. horror, né? Porque, na verdade, quando eu comecei, né, a fazer o seu curso, Rafa, e foi um momento, assim, que eu realmente mergulhei. Eu queria tudo que tivesse autoconhecimento. Eu saí procurando todos os filmes, tudo que tinha para poder assistir, para poder, entendeu? Eu absorver e para eu acho que para me confortar naquele momento. Então, assim, tem muitos filmes que ajudam bastante também. Não só Tem, livro, porque livro também eu li. sim, Aí tem uns filmes que, tem. nossa, que eu Ó, chorei lá assim no meu horrores. feed Coisa do assim que eu Insta, assisti ontem. tem vários. Tem vários filmes lá. Vão lá que tem, tá? Indicação de vários, já com a visão sistêmica, inclusive, que estão no Netflix. E esse aí, eu vou terminar de assistir, eu assisti só dormir. Quando eu vi, eu tava dormindo, mas eu comecei a Ele é um assistir, ó. pouquinho lento, assim, ele é um pouquinho lento, mas para a questão de quem quer, né, se libertar, se reconhecer, enfim, do que a gente está falando aí, eu lembrei bastante dele aqui. Né? É uma história real de uma mulher muito real que acontece em toda esquina, sabe? Várias. É. Então, boa. Eu não sei se o grupo tá aberto. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Na sua página, né? É, Rafa, eu não tinha visto, não. Tem Tem indicado sim, para ó. Você vai você. lá no Insta e tá no destaques aqui embaixo, sabe assim, ó? Tá Ah, aí. tô vendo. Vou olhar Aí agora. Eu aqui, estava catando aí você olha ali, filme. ó. Dicas. Tem vários. Vários. Eu postava Ai, é mais, mesmo. aham, que já tem a visão sistêmica. Daí você já fica no Tudo. bizu Adorei. para já linkar com a visão sistêmica. Gente, depois que eu terminar o Agneto, vocês já podem assistir, tá no Netflix, tá? Mas depois que eu terminar de assistir, eu vou postar no Story com a visão sistêmica também. E aí a gente vai indo. Eu tô assistindo pouco filme ultimamente, eu tô dormindo, né? É 3 dias pra assistir um filme, meu Deus do céu, 4 dias pra assistir um filme, mas é o que Não, dá comigo tempo. também vira série. É, aham, é isso. Incrível essa aula aqui. Muito obrigada. Vejo vocês. Espero que todas no workshop para a gente avançar, dar mais passos. Preciso de pessoas para compor campo. Quem se sentir à vontade, quem quiser só assistir, participar, tá tudo certo também, tá? Vocês são minhas convidadas mais que VIPs, porque isso aqui, ó, que a gente tem aqui é muito massa. Eu amo Ô, essa. Rafa, eu queria Hum. saber de você, como é? Por exemplo, né? Eu quero participar, eu tenho que falar com você, como é? Não, lá no dia você abre a câmera e daí na hora da constelação, vamos ver como é que vai acontecer, que eu vou usar os bonecos aqui, mas talvez eu chame pessoas para compor o campo e daí eu vou pedir para levantar a mão no Zoom. Daí só levantar a mão, vai aparecer e aí quem eu sentir que entra, entra, quem não sentir não entra e tudo certo. Vamos ver Entendi. como que vai ser, porque é tudo campo, porque às vezes o campo fala, não, não vai ter ninguém para vocês viverem o processo de vocês. Ou entrarem no campo, exemplo, chamo lá a Meiva para representar todo mundo, passado. Chama a G para representar o futuro, sei lá, entende? Então aí a gente vai trazendo. Vamos ver como é que vai sair. Pode ser que queira só os bonecos, como sentir, mas nesse formato. No dia lá, vou explicar tudo para vocês. Vai ter outras pessoas que vão levantar a mão também para participar, né? Vão ter outras pessoas que eu conheço ali também, pessoas que nunca viram. Vamos ver o que que o campo decide. Vem solta, vem para tomar tudo que você puder, sabe? Tomar, receber mesmo. Então, é isso. Mais uma aula entregue incrível. Muito obrigada por isso, por esse campo, por essa egrégora que a gente tem aqui. Nós vamos descobrir o que que vai ser desse povo da academia aqui, que vai ser alguma coisa muito top. Nós vamos inventar alguma coisa aqui, tá? Mas vamos embora. Por enquanto é o que nós temos aqui. Porque ainda não sei o que vai ser, mas eu sei que tem algo acontecendo. Lembra do começo da aula? É isso. Um beijo, meu povo. Tchau.